nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, estou gravando esse vídeo hoje para expressar e compartilhar com vocês algumas preocupações. Bom, primeiramente, eu gostaria de relembrar com vocês aquilo que é o centro da nossa fé católica, que é a justiça vicária. Então, para aqueles que não estão familiarizados com o termo e com a doutrina, eu vou fazer um breve resumo para que a gente entenda a que ponto que nós chegamos. Então vejam, quando Adão cometeu o pecado no paraíso, ou seja, desobedecendo Deus, e desta maneira tentando crer que pelas suas próprias forças, pela sua própria natureza, seria suficiente para que ele ascendesse à vida sobrenatural. Por essa razão ele come o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Este pecado, por ser justamente um pecado contra Deus, ele tem um peso de ofensa infinita, porque tudo em relação a Deus é infinito. Toda ofensa a Deus, obviamente, tem um valor infinito. Por essa razão, o homem não seria mais capaz de reparar tamanha dívida devido à finitude daquilo que é próprio do homem, pela sua natureza finita. Por isso, então, Deus decide enviar um Salvador para que fosse feita a reparação desta ofensa. E é por isso que nós chamamos essa doutrina de justiça vicária, porque é quando uma pessoa assume o lugar de outra para pagar uma dívida. E essa justiça vicária teria que ser feita pelo próprio Deus, porque a ofensa foi infinita e somente Deus pode pagar uma dívida infinita. E por outro lado, tinha que ser feita por um homem também, porque ela foi feita pelo homem. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna no seio da Virgem Maria para fazer esta reparação perfeita, essa justiça vicária, sendo verdadeiro Deus, sendo verdadeiro homem. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo morre por nós na cruz. Essa é a doutrina que a Igreja Católica sempre ensinou. E é o fundamento mesmo da nossa fé. Porque é pela reparação dessa injustiça, dessa ofensa contra Deus, que se justifica a encarnação de Deus. Por isso Deus se fez homem, para que se cumprisse de forma perfeita essa justiça. Então é muito importante que vocês tenham em mente essa doutrina. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que um detalhe passou despercebido com relação a este documento, a esta nota publicada pelo Dicastério da Fé. Está lá, de autoria de Túcio Fernandes, mas a assinatura é do Papa Leão XIV. E quando se assina um documento, se assume a responsabilidade pela integridade desse documento. Lembrem-se, meus amigos, que embora a missa de Paulo VI tenha sido feita por Bonini, nós a chamamos de missa de Paulo VI justamente porque foi o Papa Paulo VI quem a assinou, fazendo deste documento, desta missa, sua missa. Por isso, Leão XIV, ao assinar este documento, faz deste documento seu documento. Doravante, este documento será conhecido como o documento do Papa Leão XIV. Durante a conferência de apresentação desse documento, estavam ali Túcio Fernandes e mais dois padres. Um deles chamado Maurício Gronchi, padre italiano da Arquidiocese de Pisa.
Eu gostaria de chamar a atenção para este senhor e vou colocar o vídeo aqui neste momento para que vocês tenham uma noção do que ele disse. Nessun problema. L'idea di un Dio arrabbiato e giudice, placato dal sacrificio del figlio, questa idea purtroppo è stata veicolata, crea una frattura nella Trinità, cosa... Bom, e o que ele disse ali? A ideia de um Deus enfurecido e juiz que é aplacada pelo sacrifício do filho, esta ideia estava difundida. Cria uma divisão na Trindade. Fecho aspas. Ora, ele está manifestando aí justamente uma oposição à doutrina da justiça vicária. Parece-me muito estranho e muitíssimo grave isso. Trata-se de um modernista neopelagiano. Há aqui um pequeno trecho de um vídeo, eu vou colocar para vocês, quando ele se refere ao Papa Francisco como neopelagiano e neognóstico. Ele faz isso de forma elogiosa. Vejam. In trasmissione da Del Debbio ieri, Don Maurizio Gronchi ha candidamente affermato che la teologia di Bergoglio attingeva a due dottrine eretiche, come il neognosticismo e come il neopelagianesimo. Non ci credete? Guardiamo insieme queste immagini. Il lavoro è stato quello di seminare. Lui è stato un seminatore, ha seminato semi teologici. Non è stato un teologo di professione, è stato un pastore e come pastore è stato capace di parlare a tutti in modo semplice e profondo. Penso alle parole che hanno guidato il pontificato, il discernimento, la coscienza, la carne, l'armonia, la reciprocità, l'integrazione, l'inclusione, il popolo, la vulnerabilità, il neopelagianesimo, il neognosticismo. Il neopelagianesimo, il neognosticismo, il neopelagianesimo. Há um curioso livro também de Dom Maurício Gronchi, intitulado Trattato su Gesù Cristo, Filho de Dio Salvatore. Então, como eu disse, para eles, Deus é o Salvador. Não exatamente Redentor, mas Salvador. E não Jesus Cristo. Ele também, foi publicado aqui dele também, pela AC Digital, intitulado uma matéria, Mariologistas não colaboraram em documentos sobre títulos de Maria, diz padre do dicastério, este padre, Maurício Gronchi. Vamos ler a matéria, escrita por Victoria Cardiel, de 18 de novembro de 2025. A elaboração do documento Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel, do Dicastério da Doutrina da Fé, que restringe o uso dos títulos de corredentora e medianeira para Nossa Senhora, teve uma característica marcante. Não foram encontrados mariólogos que colaborassem com a redação e divulgação. Segundo o padre Maurício Gronchi, consultor do Dicastério para a Doutrina da Fé. Segundo o padre Gronchi, o trabalho do Dicastério para a Doutrina da Fé tem sido historicamente colegial. Para cada tema em estudo, o Departamento da Santa Sé tem a contribuição de consultores internos e especialistas externos, entre outras fontes. No caso da nota doutrinal sobre alguns títulos de Nossa Senhora, nem os professores da Faculdade de Teologia Mariano, nem os membros da Pontifícia Academia Mariana Internacional participaram da apresentação do documento na Cúria Jesuíta. Isso pode ser interpretado como um silêncio, que pode ser entendido como dissidência, disse o padre Gronchi à ACI Prensa, agência espanhola do grupo ACI. Ora, por que não chamaram, os especialistas em Mariologia? Justamente porque eles não queriam a presença, de mariólogos. A ACI Prensa, a agência espanhola do grupo ACI, tentou entrar em contato com a PAMI, mas a academia não quis comentar.
Na sequência das reações geradas pelo recente documento da Santa Sé, o padre Gronchi disse que considerar a Virgem como corredentora ou mediadora distorce a fé cristã e leva a uma visão supersticiosa. Vejam a gravidade disso. Então vejam que a responsabilidade é inteiramente desses homens, Tuxo Fernandes, Maurício Gronchi, Leão XIV, Papa Francisco, Bento XVI, todos eles já estavam articulando este documento. E ele continua: é supersticioso pensar que a Virgem Maria tem o papel de refrear a ira de Deus, disse o padre Gronchi. Quem pensa assim não está de acordo com o Evangelho. Para começar, que isto vai contra mesmo aquela visão do terceiro segredo de Fátima, onde Nossa Senhora contém as chamas que despendiam da espada daquele anjo que estava acima dela, que gritava penitência, penitência, penitência. Então ele está dizendo que Nossa Senhora, acreditar que Nossa Senhora pode conter a ira divina é uma superstição. Depois ele diz: a ideia de que Maria precisa mediar e convencer Deus a ser misericordioso distorce a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gravíssimo, né? Então o que está em jogo aqui? Bom, está em jogo aqui a negação do pecado original, porque veja, se não existe a justiça vicária, se a ideia, como ele mesmo diz aqui, né, a ideia de um Deus enfurecido e juiz que é aplacada pelo sacrifício do Filho, quer dizer que essa ideia cria uma divisão na Trindade e que essa ideia precisa ser superada, né, trata-se sim de um neopelagianismo, porque se não há a necessidade de uma reparação, de uma ofensa contra Deus, é porque este pecado não houve. Não há o pecado original. E se não há o pecado original, não há necessidade da encarnação de Deus. E por isso é que ele diz que esta ideia, ela provoca, não é? Ele diz aqui, uma divisão na Trindade. E aí sim, meus amigos, é que eu queria compartilhar com vocês essa minha preocupação, de que talvez este documento, Mater Populi Fidelis, seja apenas o início de uma outra coisa pior ainda, que seria negar a própria encarnação. E assim haveria uma ressignificação da ideia trinitária. Não que eles vão ousar negar, né, o credo, a crença em Deus unitrino, mas ressignificando a doutrina trinitária, de modo a que, ou se não fale mais de Deus encarnado, ou se rejeite por completo essa ideia da encarnação. Desta maneira, evidentemente, Nossa Senhora não poderia mesmo ser corredentora e nem medianeira de todas as graças. E eles bem que gostariam de eliminar os outros títulos de Nossa Senhora, que foram proclamados como dogmas, mas eles não podem fazer isso, porque são dogmas. Mas estes dois, eles podem fazer e já o estão fazendo. Bom, este era um aspecto que eu gostaria de tratar com vocês. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção estes dias foi esta visita estranha de Dom Rifan, né, o bispo da administração apostólica São João Maria Vianney, ao Papa Leão XIV. Para a gente entender a extensão deste problema, eu gostaria de ler com vocês aqui aquilo que foi publicado pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, no dia 19 de novembro de 2025. Vou ler a matéria. Monsenhor Fernando Arias Rifan, superior da Administração Pessoal Apostólica São João Vianney de Campos, foi recebido em audiência privada pelo Papa Leão XIV em 15 de novembro de 2025 na Biblioteca do Palácio Apostólico. Segundo o comunicado de Monsenhor Rifan, o encontro durou cerca de 30 minutos e ocorreu em um ambiente cordial e propício. Uma apresentação detalhada da administração de Campos.
Durante essa audiência, o bispo Rifan apresentou ao Papa as especificidades da administração apostólica de São João Vianney, enfatizando sua característica distintiva, a celebração da missa tradicional como rito próprio. A administração, instituída pelo Papa João Paulo II em 2002, é composta atualmente por cerca de 50 sacerdotes, que exercem seu ministério no território da administração apostólica, correspondente à Diocese de Campos, mas também em outras 11 dioceses brasileiras com autorização ou a pedido dos bispos locais. Inclui ainda um seminário com cerca de 40 seminaristas, formados para o ministério no rito tradicional e integrados à estrutura canônica da administração. Perante o Papa, o bispo Rifan apresentou documentos sobre a administração, textos da Santa Sé a respeito, bem como alguns de seus livros, artigos e explicações. Ele afirmou ter apresentado a jornada teológica e espiritual de seu clero, como pretende manter a comunhão com o bispo diocesano e outros bispos católicos, o funcionamento do seminário e a seleção de vocações e as colaborações apostólicas em outras dioceses. Ele defendeu a necessidade de dar continuidade à administração apostólica para o bem da igreja, entre aspas. Então vejam que ele vai ao Papa justamente no momento em que o Papa pretende não revogar aquele documento promulgado pelo Papa Francisco, Traditionis Custodes, que restringe a ação destes grupos, principalmente Ecclesia Dei, esses grupos que fizeram acordo canônico com Roma, pretende restringir a sua ação com relação à missa tridentina. Não é? Ou seja, doravante eles terão que pedir permissão aos bispos diocesanos para celebrar esta missa. No caso da administração apostólica São João Maria Vianney, Dom Rifan, que é o bispo deste instituto, ele vai direto ao Papa Leão XIV manifestar a sua adesão total, não é, a tudo que o Vaticano tem feito, inclusive a este novo documento que expulsa Nossa Senhora da Igreja. Ele vai então mostrar a sua lealdade em troca de poder continuar a sua obra de traição a Campos, a traição a Dom Antônio de Castro Maia. Então, continuando aqui, a leitura. A questão da sucessão episcopal. Ao completar 75 anos este ano, isto também é muito interessante, o bispo Rifan informou ao Papa que havia apresentado sua renúncia em conformidade com as disposições do direito canônico. Ele enfatizou a importância, em sua opinião, de que a administração apostólica continue a ser confiada a um bispo, a fim de garantir a continuidade do trabalho em seus moldes atuais. Então ele apresenta a sua renúncia e muito provavelmente o Papa Leão XIV, nos próximos meses, deve indicar um novo bispo para liderar a administração apostólica. Ele recorda que a resposta do Papa virá pelos canais adequados, após as consultas habituais, e convida a orações para que o Sumo Pontífice decida o que é melhor para o futuro da nossa administração apostólica, para o bem da Igreja e para a glória de Deus. Fecha aspas. Segundo o comunicado de imprensa, a audiência encerrou com a recitação conjunta da oração Dominus Conservet Eum, et non trade eum in manibus, iminicorum eius, pelo Papa. O bispo Rifan afirmou que não havia pedido nada além da bênção do Papa, ecoando a oração de São Martinho. Abro aspas. Senhor, se ainda sou necessário ao teu povo, não recusa a missão. Fecho aspas. Agora um breve histórico, sobre essa jornada de Dom Rifan até os dias atuais, a esse momento. Da resistência de Campos à integração, um longo caminho. Para entender a importância desse público, é preciso relembrar a trajetória do bispo Rifan. Ordenado sacerdote em 1974 para a Diocese de Campos, foi profundamente influenciado por seu bispo Dom Antônio de Castro Maia, que se recusou a implementar as reformas litúrgicas de Paulo VI. Após a aposentadoria deste último em 1981 e a chegada de um bispo determinado a introduzir a nova missa, o padre Rifan permaneceu fiel a Dom Castro Maia na luta pela liturgia tradicional dentro da União Sacerdotal de São João Vianney.
Acompanhando o bispo de Castro Maia, esteve presente como padre assistente nas consagrações episcopais de Cone, em 30 de junho de 1988, no centro da luta pela tradição, ao lado do bispo Dom Marcel Lefebvre. Na virada do milênio, Roma procurou resolver a situação decorrente das consagrações de 1988. As discussões com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não tiveram sucesso. Por outro lado, Monsenhor Licínio Rangel, superior da União Sacerdotal de São João Vianney e consagrado bispo em 1991 pelos bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, optou por continuar as relações com Roma. Uma carta de união foi enviada ao Papa em 15 de agosto de 2001, a qual João Paulo II respondeu em 25 de dezembro, erigindo a administração apostólica pessoal de São João Vianney. Em 2002, devido à saúde do bispo Rangel, o Papa autorizou a escolher um coadjutor, o padre Fernando Rifan. Este foi consagrado bispo em 18 de agosto de 2002 e o sucedeu em 16 de dezembro do mesmo ano. É a partir deste ponto que um grande número de fiéis à tradição vê nele aquele que de fato rompeu com a luta do bispo Lefebvre e do bispo de Castro Maia, ao aceitar uma solução canônica ao preço de uma adesão doutrinal progressiva às novidades conciliares. Um livro revelador, Tradição e Magistério Vivo. Essa evolução manifestou-se não apenas em gestos, como a celebração da nova missa, mas também na doutrina. Em 2007, o bispo Rifan publicou pela Edition Sainte-Madeleine do Baru um pequeno livro intitulado Tradição e o Magistério Vivo, que delineia uma orientação pastoral destinada aos sacerdotes da administração apostólica. A obra é composta por 3 capítulos. O primeiro, uma recapitulação dos princípios do magistério. O segundo, uma aplicação à questão da missa. E o terceiro, uma aplicação aos ensinamentos do Concílio Vaticano II. Esse texto foi lido e analisado por muitos sacerdotes e fiéis ligados à tradição. 2 pontos principais emergem: uma concepção truncada do magistério e a negação prática do estado de necessidade que justificou a luta da fraternidade, São Pio X e a luta de Campos. Uma concepção distorcida do magistério. Neste livro, o bispo Rifan apresenta uma visão do magistério vivo, entre aspas, na qual as referências magistérios anteriores são relativizadas. Ele adverte contra aqueles que citam, abro aspas, apenas os papas anteriores como se fossem o papa atual, fecho aspas, vendo nisso uma espécie de magistério póstumo do tipo protestante. Mas essa visão está em desacordo com o ensinamento claro do bispo de Castro Maia, que, ao contrário, lembrou em um estudo de 1983 que o Papa é essencialmente o vigário de Jesus Cristo, ou seja, aquele que assume o lugar de Jesus Cristo. Sua autoridade está ligada à tradição recebida. E se um Papa ou bispos se desviam dessa tradição, os fiéis têm o grave dever de resistir a eles para permanecerem fiéis a Cristo. O bispo emérito de Campos enfatizou que o Papa não é senhor da fé ou da liturgia, mas servo do depósito revelado, e que se uma reforma se mostrar prejudicial à fé, ela pode e deve ser rejeitada sem romper com a Igreja. Esta é a doutrina que a Igreja sempre ensinou. Mas se você remover, não é, a doutrina da justiça vicária, nada disso faz mais sentido. Por isso, em contrapartida, a doutrina exposta pelo bispo Rifan equivale a exigir obediência quase absoluta a qualquer ensinamento ou disciplina emanada das autoridades atuais, vistas como magistério vivo separado da tradição objetiva, ou mesmo independente dela. Nessa perspectiva, questionar uma reforma atual baseada em ensinamentos passados é praticamente apresentado como uma falta de espírito católico. Essa abordagem, na verdade, fornece uma justificativa teórica para a mobilização. Não é mais a tradição constante que julga as novidades, mas o presente romano que requalifica a tradição. Então, a cada Papa, uma nova noção de tradição, uma nova noção de magistério, uma nova doutrina.
Segundo ponto, a negação do estado de necessidade. Seguindo a mesma lógica, o bispo Rifan chega ao ponto de negar o estado de necessidade em que a Igreja se encontrava e ainda se encontra desde o Concílio Vaticano II. Enquanto o arcebispo Lefebvre repetia, cito, somos obrigados a reconhecer, fecho aspas, partindo de fatos óbvios, deriva doutrinal, reforma litúrgica, ecumenismo, liberdade religiosa, destruição da fé, o arcebispo Rifan agora adota uma atitude oposta, minimizando a crise, rejeitando a ideia de um abuso de poder duradouro, descartando a hipótese de medidas excepcionais, como as consagrações de 1988 em Econe, justificadas pelo estado de necessidade. Se atribuirmos qualidades quase divinas ao magistério vivo, não podemos mais aceitar que papas ou bispos, mesmo fora dos limites da estrita infalibilidade, imponham medidas gravemente prejudiciais à fé. Nesse sistema, o estado de necessidade torna-se impossível por definição. Resta então minimizar as consequências do Vaticano II, apresentar a nova missa como simplesmente menos perfeita, mais legítima e considerar a resistência doutrinal como fundada. Ou mesmo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, considerar a missa nova, a missa de Paulo VI, uma perfeita continuidade e um desenvolvimento orgânico perfeito e até mesmo aperfeiçoado e melhorado da antiga liturgia. A nova liturgia, da crítica à preferência. O mesmo livro do bispo Rifan dedica um espaço considerável à liturgia. Ele mostra claramente a mudança de uma posição anteriormente alinhada, com um breve exame crítico do Novus Ordo, que foi o relatório feito pelos cardeais Ottaviani e Batti, que diziam que esse missal aproximava perigosamente do protestantismo, para uma atitude que a nova missa é defendida como legítima e a missa tradicional é reduzida a uma preferência espiritual. Quem frequenta a administração apostólica São João Maria Vianney constata isso, não é? Eles dizem que é uma questão de gosto. Há aqueles que preferem a missa tradicional e há aqueles que preferem a missa de Paulo VI. Na realidade, não se trata de uma questão de gosto, se trata de doutrina. A missa de Paulo VI é uma missa para o homem, é uma doutrina humanista, corresponde plenamente à doutrina instituída pelo Concílio Vaticano II, como eu exponho muito claramente no meu curso, Prometeu Moderno, baseado na obra do padre Calderon, né? Prometeu a religião do homem. A conclusão é essa, não é? Se a religião católica é a religião de Cristo, por que ela é a religião de Cristo? Porque Cristo, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, se encarna para realizar a justiça perfeita pela ofensa cometida a Deus. Por isso, o centro da nossa fé é o sacrifício da cruz, é a Santa Missa Sacrificial, onde é repetido o sacrifício do Calvário para a expiação dos nossos pecados e a satisfação da nossa culpa. Não é? É a justiça vicária. Se remove tudo isso, o que resta agora é uma missa, uma celebração, uma ceia para comemorar, não é, a dignidade do próprio homem. Lembre-se que se estes homens estão, de fato, promovendo o neopelagianismo, e a gente pode ver isso já na própria doutrina de Henri de Lubac, que diz que o sobrenatural, a graça santificante, que é conferida somente no batismo, porque pelo pecado nós nascemos sem a graça santificante, nós a recebemos somente no batismo e posteriormente ao batismo, depois que pecamos, na confissão, depois, né, quando o Padre nos dá a absolvição. Segundo essa doutrina de Lubac, a graça santificante não é gratuita, não é Deus que dá ao homem por amor e misericórdia e reparação pelos méritos de Cristo. Mas não, é uma obrigação de Deus para com todo homem. De modo que este sobrenatural, de alguma maneira, já estaria presente na própria natureza do homem. Todos os homens, independente de serem católicos ou de serem batizados, né? Então, essa doutrina do sobrenatural, intrínseco à própria natureza do homem, ela destrói por completo a doutrina da justiça vicária e mergulhamos, sim, né, no neopelagianismo. Não há mais pecado original, não há necessidade de reparação. O pecado já não é mais uma ofensa, né? Então, portanto, não há mais sacrifício
de Jesus Cristo. É uma celebração de uma ceia. Continuando, desafiando a breve revisão. Crítica. Para enfraquecer o alcance do breve exame crítico de 1969, que foi aquele estudo feito pelos cardeais Ottaviani e Batti, contra a missa de Paulo VI, que concluiu que o novo Zódon se afasta de forma impressionante da teologia do Concílio de Trento, o bispo Rifan o associa abusivamente a círculos inclinados ao sede-vacantismo, como se uma verdade se tornasse duvidosa porque os sede-vacantistas a ela aderem. Ele invoca a famosa carta atribuída ao cardeal Ottaviani em 1970, supostamente para repudiar seu relatório, embora a credibilidade deste documento tenha sido seriamente questionada há muito tempo. Ele cita parcialmente textos do bispo de Castro Maia dirigidos a Paulo VI, dando a impressão de um simples pedido de tolerância ao rito antigo, quando na verdade as cartas completas constituem verdadeiras acusações contra a reforma litúrgica. Assim, a crítica doutrinal da nova missa, outrora assumida por Campos, é gradualmente esvaziada de sua substância para dar lugar a uma simples preferência pela sensibilidade. Segundo, do julgamento sobre o rito à preferência subjetiva. Em seus escritos, o bispo Rifan descreve a missa tradicional como a melhor expressão dos dogmas eucarísticos, mais segura contra abusos, mais rica, mais nobre, mais sagradas. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que a missa de Paulo VI, conforme promulgada pela autoridade, é um rito legítimo e que a participação de um fiel ou a celebração de um sacerdote neste rito, aspas, não pode ser considerado uma má ação nem sujeita a menor crítica, fecho aspas. Em outras palavras, a liturgia tradicional é apresentada como a melhor do ponto de vista pastoral e espiritual, mas a nova missa é reconhecida como boa e legítima, em princípio. Consequentemente, o argumento que justificava a rejeição da nova missa, seu afastamento objetivo da doutrina católica, desaparece, e com ele a própria lógica da resistência litúrgica. O público de 2025. É nesse contexto doutrinário histórico que a audiência de 15 de novembro de 2025 deve ser situada, esta audiência de Dom Rifan com o Papa Leão XIV. O fato de o bispo Rifan enfatizar sua diferença em relação aos grupos radicais e cismáticos, como fraternidade, resistência, insistir em sua comunhão com os bispos diocesanos e a estrutura conciliar, apresentar a administração de campos como um modelo de coexistência entre a liturgia tradicional e o magistério pós-conciliar, não constitui um evento isolado, mas a continuação lógica de uma orientação adotada há mais de 20 anos. Essa audiência, por si só, não representa uma nova ruptura, pelo contrário, confirma um caminho, o de um grupo que, depois de ter resistido em nome da tradição, trabalhou progressivamente para reformular seu discurso, atenuando e, em seguida, abandonando a crítica doutrinal ao Vaticano II e à nova missa, centrando sua identidade em uma sensibilidade tradicional compatível com todo o discurso conciliar. Então, trata-se apenas de satisfazer um desejo voltado para as sensações, um apego, um gosto pela liturgia tridentina, mas que pode perfeitamente estar em consonância com a missa nova e até mesmo em uma espécie de rito misto que mistura parte da missa tradicional com parte da missa de Paulo VI. Um aviso claro. A situação precária do bispo Rifan é um convite a manter a linha clara do bispo Lefebvre e do bispo de Castro Maia. Obediência filial ao Papa como vigário de Cristo, mas rejeição de novidades que contradizem a tradição constante. Perseverança na missa de todos os tempos, não como uma simples preferência, mas como a expressão plena da fé católica. Nesta crise sem precedentes, não se trata de se alegrar com as falhas ou fraquezas deste ou daquele prelado, mas de rezar mais pelo Papa, pelos bispos, pelo próprio bispo Rifan e pelos sacerdotes de Campos, para que todos possam retornar com clareza e coragem à plenitude da tradição, a mesma ontem, hoje e por todos os séculos vindouros. Então não é de se estranhar que um esforço conjunto, tanto a administração apostólica São João Maria Vianney quanto o Opus Dei, que reclamem para si a prerrogativa de conterem, de manterem aquilo que eles chamam de tradicionalismo oficial
e que o padre José Eduardo pode chamar de tradicarismatismo, né? Que procura aplacar as consciências e conduzir, né, novamente aqueles que estão incomodados com a crise da igreja, escamoteando, disfarçando, como se essa crise não existisse, que fosse uma invenção de certos grupos, de certos radicais que não entendem de história, não compreendem o desenvolvimento histórico da liturgia e da história da igreja e que, portanto, querem retornar a um passado que não é mais possível e inventa então que houve uma ruptura entre o concílio e a tradição. Estes homens reclamam para si, né, o direito de praticarem um tradicionalismo que já não será mais tradicionalismo nenhum, porque não passará de uma farsa e muito mais agora, né, que está muito claro o objetivo destes homens, né, de aprofundarem cada vez mais a negação de tudo aquilo que é a essência da nossa fé. Agora, eliminando Nossa Senhora como corredentora, medianeira de todas as graças, eles ficam muito mais próximos, né, de negar o próprio pecado original, como já está implícito na doutrina de Henri de Lubac e no próprio Concílio Vaticano II, e desta maneira negar a necessidade de encarnação de Deus. E aí sim, né, uma Santíssima Trindade ressignificada, sem a encarnação de Deus, está bem de acordo com aquilo que os judeus podem tolerar. Porque os judeus rejeitam a Santíssima Trindade justamente pela encarnação. Para eles é uma blasfêmia, né? Um Deus se encarnar, se fazer homem. E é por isso que o livro, né, deste padre, Dom Maurício Gronchi, se chama Tratado sobre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quer dizer, o Tratado sobre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então não é Jesus Cristo o Salvador, né? É o próprio Deus Pai, o Salvador. E então justifica este evento que eles vão fazer. Vão fazer uma série de conferências para mostrar, né, que a missa nova está em perfeita continuação com a missa tridentina, que não há oposição, não há ruptura e que é só uma questão de gosto. Há aqueles que gostam mais da missa tridentina, há aqueles que gostam mais da missa nova. E agora, como o Papa Leão XIV, né, está disposto a conceder um certo respiro para o movimento tradicionalista, mas não porque seja a favor da tradição, mas para poder, né, ter todos eles sob o seu controle, sob absoluto controle. Ele mantém tradições custódia para restringir cada vez mais a missa tridentina e provavelmente só vai permiti-la para estes grupos que lhe jurarem a obediência, não é? Porque conforme foi promulgado o documento contra Nossa Senhora, aquilo que ainda podia restar de católico nesses grupos, né, poderia gerar um protesto, porque é impensável que aqueles que se dizem filhos de Nossa Senhora, devotos de Nossa Senhora, né, e que fazem tantos e tantos apostolados por Nossa Senhora, é impensável que estas pessoas, diante deste documento terrível, né, e que na sua apresentação já mostra perfeitamente claro uma rejeição mesmo ao conceito central da nossa fé, que é a justiça vicária e a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo para satisfazer essa justiça. Agora estes homens correm ao Papa para demonstrar sua lealdade. Então, e o Papa agora sabe, né, exatamente com quem pode contar. E aqui no Brasil me parece que a tendência deles é investir nisso para formar esse movimento que une o Opus Dei por um lado e a administração apostólica São João Maria Vianney em comunhão com o Papa, com a Igreja Sinodal, anti-mariana e anti-Jesus Cristo. Essa igreja humanista, né, que em última instância prepara o caminho para o noéismo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.